A gente não podia deixar de falar um pouco de audiência, já que faz parte da TV Ponta Negra, sempre está comprando pesquisa e principalmente fazendo também pesquisa qualitativa da nossa programação. E aí a gente procurou mostrar uma coisa um pouco diferente para vocês. A gente faz um pequeno balanço agora de 2009 para cá, as últimas 8 pesquisas, para a gente ter uma noção do histórico do que é que a gente tem de número aqui em Natal. Então a gente está indo de 2009 a 2012, vamos fazer um passeio aqui e depois a gente vai falar especificamente de 2012. Aqui a gente vê um gráfico bem interessante, onde a gente vem de abril de 2009 a maio de 2012, a gente vê a emissora A com o comportamento dela e a gente vê a TV Ponta Negra sempre com a vice-liderança absoluta da abertura ao encerramento das 6 às 25 horas, como o Ibope classifica a primeira hora da manhã. Então a gente mostra aqui, e principalmente a partir de maio de 2011, a TV Ponta Negra procurando um crescimento e conseguindo um gráfico crescente na sua audiência. Agora a gente vai olhar esse mesmo gráfico nesse mesmo período de 2009 a 2012, porém de segunda a sexta na programação local. E a gente vê aqui está de 6 às 25, porém aqui é um equívoco, é das 12 às 14 horas. Essa é a parte da programação local, é uma parte que a gente produz há 25 anos. E a gente vê que em 2009 nós tínhamos 18 pontos, a emissora A tinha 34, a emissora C, D e E estavam aqui. E aí a gente começa a percorrer um trabalho e quando é a partir de novembro de 2010, a gente começa uma recuperação de audiência e chegando agora em 2012 ao empate com a emissora A. Ou seja, mostrando realmente que esse jornalismo, essa produção, essa programação 100% produzida pela TV Ponta Negra é aquilo que o nosso telespectador está querendo assistir, está querendo ver. E para a gente chegar até aqui, a gente teve de fato um bom investimento em pesquisa qualitativa para a gente entender bem o que é que o nosso telespectador estava querendo ouvir, estava querendo assistir, estava querendo sentir. Vamos lá, Rafa. Aqui é um histórico do domingo. O domingo é sempre um dia muito especial na TV brasileira. E por vários sentidos a gente tem um consumo desse domingo de uma forma diferente. E quando a gente vê o consumo do domingo, a gente vê que em 2009 a gente tinha uma vice-liderança. E aí a gente vem, quando chega em maio de 2010, a gente perde por um ponto. Entretanto, a partir de novembro de 2010, a gente começa um crescimento dessa audiência, chegando a 13 pontos na média do domingo, da abertura e encerramento, na pesquisa de 2012, contra a líder com 20 pontos e tendo mais do que o dobro da soma das outras emissoras. Então mostra que realmente uma grande recuperação aconteceu aqui na audiência, visto que alguns comportamentos das concorrentes estavam muito parecidos com a programação da líder e nessa hora o SBT, que é uma emissora muito feliz, como diz a campanha, conseguiu um espaço diferenciado de audiência. Vamos lá, Rafa. Agora vamos falar sobre o mesmo princípio, entretanto somente na pesquisa de 2012. Agora vamos falar da pesquisa de maio de 2012, que foi a última que teve aqui em Natal. Aqui a gente vê um gráfico onde a gente vai da abertura até o encerramento. Então a gente está indo das 6 horas da manhã até as 25 horas da manhã. Então a gente vai passeando pela programação e quando a gente vê aqui, que é o horário do nosso Patrulha da Cidade, a gente vê uma liderança da TV Ponta Negra, onde a gente passa a emissora A, que nesse momento a gente está concorrendo, tem 1h30 de programação aqui, entretanto nessa 1h30 a emissora A tem somente, acredito que 40 minutos de programa local. O resto do programa da programação que a emissora está tendo aqui é programa nacional. Então a gente, TV Ponta Negra, está concorrendo com uma programação nacional.
conseguindo fazer números de 27, de 28 e assumindo a liderança. Depois a gente vem, volta aí Rafa, por favor. E depois a gente vem mantendo a nossa vice-liderança e chegando ao final do dia com 7-4. Vai Rafa. Aqui a gente tem um gráfico específico, há um equívoco aqui também, na pesquisa de maio, de segunda a sexta. Esse é o gráfico único, das 12 horas às 14 horas, a programação 100% TV Ponta Negra. Então a gente vê que a gente começa com 25 a 23, e aí a gente vai a 27, 28, 27, 24, 22, 20 e 17. Então mostrando que realmente fazer programação local é o que o nosso cliente quer ouvir. Ele quer saber do que é que está acontecendo na cidade, na sua comunidade, na sua localidade, da forma mais instantânea. A gente tem Daniel com sua equipe de jornalismo, tem um trabalho intenso. Eu costumo chegar na empresa às 7h30 da manhã e o horário que eu entro já é o jornalismo. E quando a gente entra lá, a gente vê realmente já pulsando logo cedo, porque aqui, numa hora dessa, o nosso Jornal do Estado, que vocês vão ver lá na frente, já está no ar. Então a gente começou às 7 horas da manhã. Vamos lá, Rafa. E aqui, o nosso domingo, a gente tem um gráfico da pesquisa de maio do domingo. A gente vê que das 6 às 11 da manhã, a gente tem 5 a 13, e aí o nosso gráfico vai crescente, igual a líder. Ele é realmente um gráfico compatível com a líder, e quando chega aqui no horário de frente com Gabi, a gente assume a liderança. E aqui mostrando justamente o que é que o programa Silvio Santos faz de audiência, um fenômeno de audiência realmente, que ele recebe aqui da Eliana, e mostra que a gente tem uma excelente participação de audiência, que a gente vai mostrar um pouco adiante. Vamos lá, Rafa. Aqui é um demonstrativo de audiência, também em gráfico, porém com um pouco de participação. Pode passar, Rafa. Aqui a gente vê que de segunda a domingo em maio, a emissora A tem uma média de 30, nós temos 9, que dá um pouco menos do que a soma das outras emissoras. Então a gente tem uma vice-liderança absoluta da abertura ao encerramento. Pode passar, Rafa. Com uma participação, enquanto a emissora A tem uma participação de 59%, nós temos uma participação praticamente de 20% de share no horário da abertura e encerramento. Vai, Rafa. Aqui olhando o domingo, para a gente ter uma noção, enquanto a emissora A tem 20 pontos de audiência no domingo, nós temos 13, o que dá um pouco menos do que a soma das outras emissoras somadas. Passa, Rafa, por favor. E em participação, enquanto no domingo todo, da abertura ao encerramento, a emissora A tem 45 pontos de share, nós temos 30 pontos de share. É uma audiência muito boa, e eu vou mostrar agora para vocês uma outra tela, que é bem interessante, porque essa audiência aqui, hoje a TV Ponta Negra é a melhor audiência do SBT no Brasil. Muito trabalho dessa programação local, em conjunto com toda uma programação nacional, que uma alavanca a outra. Porém, sempre tem um desafio que nos perguntam: mas vocês são muito povo, vocês são muito popular. E, na verdade, uma TV aberta ser popular é o papel dela. Não tem como um programa ser líder de audiência se ela não tiver muita gente assistindo. Isso é uma coisa lógica, e, entretanto, há sempre uma conotação de que o popular está na TV Ponta Negra e o popular não está na líder. Mas como é que ela é líder? Se ela tem essa liderança, ela é popular. E aí aqui a gente vai fazer um comparativo, pode passar? De faixa etária de classificação e de qualificação. E quando a gente vê aqui um comparativo com a emissora A, entre homens e mulheres, nós temos 43% da nossa programação de homens, a emissora A tem 42%. Nós temos 57% de mulheres, a emissora A tem 58%, da abertura ao encerramento de segunda a domingo. Mostrando justamente que a gente tem uma classificação de homens e mulheres muito parecida com a classificação similar, inclusive, a classificação da emissora A. Passa, Rafa. Classificação social, A, B, C e C. Por que eu separei o C aqui? Porque o C, na verdade, hoje, é a nova classe média brasileira. A gente às vezes fala do C como
o emergente, aquele que está crescendo. Não, eu acho até que isso é uma discriminação. Isso é a nova classe média brasileira que está aí, está pulsando, está latente, e é esse cara que hoje tem um poder de consumo muito grande, e é esse cara que hoje sabe de uma coisa: ele não quer voltar a ser D, ele quer continuar a ser, quer crescer e vir a ser B. E quando a gente olha ABC, da abertura ao encerramento, enquanto a emissora A tem 87% da sua programação público ABC, nós temos 82%. Já na classe C, enquanto a emissora A tem 55%, nós temos 61%. O SBT é conhecido historicamente no Brasil, em várias pesquisas de várias praças nacionais, de várias capitais, como a emissora que tem a maior afinidade com a classe C. E aqui a gente vê que no comparativo a gente é muito similar, parecido com a emissora A. Por que eu estou comparando com a emissora A? Porque toda vez que você tem bem mais audiência, você tem um viés menor de possibilidade de desvio nesse número aqui. Então, por exemplo, a emissora que tem um ponto de audiência, ela pode ter tido 3, 4 cidadãos só, que quando preencheram a pesquisa, eram da classe B, por exemplo. E aquele programa vai aparecer com um B muito grande, vai dar 92% de B. Quanto maior audiência uma emissora tem, mais bem distribuída, qualificada e equilibrada é essa programação. Daí o motivo pelo qual a gente fez aqui um comparativo com a emissora A, para a gente usá-la como referência, já que ela é um modelo de programação e de audiência. Passa, Rafa. Quando a gente olha para a faixa etária, a gente vê que de 4 a 11 anos, a emissora A tem 8, nós temos 11. É muito parecido. De 12 a 17, 13 a 14. De 18 anos mais, 79, 75. E de 25 anos mais, 66, 64. Estou mostrando que a nossa classificação, ela é tão popular quanto a da emissora A, como também tão bem qualificada, se assim a gente quiser colocar, como a emissora A. Somos uma emissora aberta e procuramos aumentar cada vez mais a nossa audiência com uma boa qualificação e distribuição, como a gente está aí. Passava. E aí é interessante pontuar alguns números aqui com vocês para encerrar. Toda essa operação de TV Ponta Negra de 25 anos, são 134 colaboradores, são 58 profissionais envolvidos na programação do nosso jornalismo, só nessa operação. São 4 horas e 30 de programação produzidas de segunda a sexta. São 28 horas por semana. São 125 horas por mês. Tudo isso produzido localmente, falando da nossa cidade, falando do nosso estado, falando dos nossos costumes, da nossa cultura e dos nossos hábitos. Passa rápido. São 25 anos de dedicação, superação, trabalho, motivação e gratidão. Gratidão a vocês, nossos clientes, e gratidão a essa equipe dos nossos colaboradores que nos ajudam e nos ajudaram a chegar até o dia de hoje, a chegar até aqui. E é com vocês e com essa equipe que a gente vai trabalhar para a gente construir mais 25 anos. Porém, passa rápido. Tudo isso com muito sonho. A gente tem que sonhar. Sonhe como se fosse viver para sempre, mas viva como se fosse morrer hoje. É assim que a gente faz todo dia da TV Ponta Negra. Muito obrigado.